Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, um programa extremamente especial. Estamos aqui com o jornalista e guia de Israel, Michel Gavendo, e nós vamos falar sobre um tema, assim, dos mais importantes para o que estamos vivendo atualmente, que é sobre a diáspora judaica e também a recriação do Estado de Israel. Como tudo isso tem a ver com a Bíblia, como isso tem a ver com as profecias. E hoje, se você quer, nós vamos caminhar dentro das escrituras sagradas e vocês vão ver que Deus não perdeu o controle de nada, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele continua atuante, e o que aconteceu no passado, está acontecendo hoje, nos indica o futuro. Michel, bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por nos ajudar hoje, de uma maneira tão especial, compreender a diáspora judaica e também a recriação do Estado de Israel. Obrigado, pastora. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente é importante a gente entender como o povo judeu primeiro chegou à terra de Israel, depois como ele se espalhou pelo mundo. É legal, é importante a gente entender tudo isso para poder entender também o que está acontecendo hoje em dia, no presente, e também se preparar para o que pode acontecer no futuro. Como sempre, a gente tem muita coisa do que acontece hoje, de que aconteceu no passado, estava escrito, está na Bíblia, são promessas, são fatos que aconteceram e que também ajudam a gente a entender tudo que está acontecendo hoje. Você falar hoje de guerra, ou de economia, ou de prosperidade, ou de renascimento, ou de Messias, ou do judaísmo, do cristianismo, tudo tem a ver, tudo está relacionado com a história da dispersão do povo hebreu, do povo israelita e do povo judeu. Todos são o mesmo povo, mas com nomes diferentes de acordo com a época, mas a história é a mesma e a história toda leva sempre ao mesmo lugar, e que é a terra de Israel. Michel, você prefere que eu vou te fazer umas perguntas e eu preparei aqui algumas telas com, vamos dizer assim, com a fundamentação bíblica. A gente vê a mão de Deus conduzindo o povo de Israel e toda a história. Você quer primeiro que eu leia coloque as telas? O que você acha melhor? Ou eu preparei aqui um tanto de perguntas para você, e aí como é que você acha que a gente pode conduzir para dar mais entendimento e conhecimento às pessoas que gostam desse tema? Eu acho melhor a gente começar respondendo, né? E aí, conforme eu vou falando, a senhora pode colocar as telas e a gente cita também. Eu acho que também a cada resposta depois, a pastora vai também falar a palavra, né? Ou vai dar a explicação mais profunda da questão espiritual e da questão de fé. Melhor assim, sim. Então, eu vou começar com as perguntas. Eu preparei aqui as perguntas e vamos entrar. Primeiro, Michel, eu queria falar só sobre a diáspora judaica e depois a gente fala sobre a refundação, a recriação do Estado de Israel em 1948. Pode ser assim? Claro. Então tá, então eu queria nesse primeiro bloco, essa primeira parte, eu queria falar da diáspora judaica e a formação de comunidades pelo mundo. Então vamos começar entendendo, queria que você, vamos dizer assim, imaginasse que quem está nos assistindo, nos ouvindo, não tem conhecimento de nada, então até os termos que são assim muito familiar para vocês, para muitas pessoas não são, então elas não entendem, e aí eu te peço para você explicar como se diz o linguajar da moçada aí, quase que desenhar. Vamos começar entendendo um pouco sobre o conceito de diáspora.
que marcou profundamente a identidade judaica ao longo dos séculos. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: para quem não está familiarizado com o termo, o que foi a diáspora judaica e quais foram os principais motivos para ela ocorrer? Bom, a diáspora nada mais é do que a dispersão do povo judeu a partir da terra de Israel, né? Ou a partir de um evento geográfico, um evento climático, um evento, ou principalmente de alguma invasão estrangeira, ou principalmente a partir da expulsão. A diáspora é a expulsão dos judeus da terra de Israel em diferentes épocas da história, a partir de invasões estrangeiras. Então, a diáspora mais conhecida, quando a gente fala em grande diáspora de Israel, é a diáspora que acontece quando os romanos, o Império Romano, invade a terra de Israel no ano 70 depois de Cristo, ou seja, já há 2000, me ajuda, pastora, com a conta, 2000 e há mais de 2000 anos, os romanos invadem a terra de Israel, destroem o templo, e aí o povo judeu se espalha pelo mundo então conhecido. Essa é a grande diáspora que se fala. Foram 2000 anos de diáspora até a gente chegar ao que a gente vai falar daqui a pouco, da criação do Estado de Israel, que também era uma promessa feita por Deus ao povo judeu. Deus diz: eu vou te espalhar, mas depois eu vou reunir os judeus de novo na terra de Israel. E é realmente o que aconteceu. A gente está vendo hoje na era moderna, não precisa ninguém contar a história do passado, a gente está vendo isso. Essa é a grande diáspora, a invasão do Império Romano, que era um império muito forte, muito grande, era como se fosse os Estados Unidos, o poderio econômico e militar do Império Romano naquela época, era como se fosse o maior império, como se fosse os Estados Unidos daquela época, invadindo uma província, a província judeia, onde viviam os judeus, que era uma província que tinha uma certa importância econômica, mas era uma província não muito central no Império todo romano, depois que eles anexam a Judéia para o Império Romano. Essa é a grande diáspora. Antes disso, houve uma outra diáspora, uma outra expulsão dos judeus da terra de Israel, isso 700 anos antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos atrás, um outro império. Porque a história, pastora, ela não muda. O que muda é a tecnologia, né? Então, os grandes impérios, como hoje a gente tem Estados Unidos, China, a Europa, naquela época, 2.700 a.C., tinha dois grandes impérios, que eram os assírios e os babilônios. Os assírios, que era um grande império com um super exército muito forte, ele chega e destrói o reino de Israel. Naquela época, o povo judeu vivia dividido entre o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. Né? Depois que o rei Davi e o rei Salomão e os descendentes do rei Salomão dividem o império. Então, 10 tribos judaicas viviam no norte, no reino de Israel, e 2 tribos viviam no reino de Judá. O Império Assírio chega, estou falando há 700 anos antes de Cristo, né? E expulsa as 10 tribos do reino de Israel. Quem consegue sobreviver vai para Jerusalém e se incorpora ao Império Judaico. Essas 10 tribos, elas também são muito conhecidas, porque elas são os que se diz das 10 tribos perdidas, porque elas se espalharam pelo mundo da antiguidade, que ia aqui de Israel até onde é hoje a Índia, né? Naquela época ainda não existia, existia, mas não havia, o homem ainda não tinha chegado às Américas, né? Então o mundo era o que é a Europa até a Índia. Então essas 10 tribos de Israel, elas se misturaram e se perderam
por esse império. Muita gente hoje afirma que as 10 tribos perdidas de Israel, elas são grupos que vivem na Índia ou no Nepal, ou muita gente diz que são grupos que vivem na África, enfim, mas a gente não tem certeza. O certo é que essas 10 tribos se espalharam e a promessa é de que elas também vão voltar para a terra de Israel. Então, para resumir, a grande diáspora judaica foi quando o Império Romano invadiu a terra de Israel, a Judéia, e destruiu o templo. Os judeus se espalharam. Antes disso, 700 anos antes, um outro império expulsou as 10 tribos que até hoje nós não temos a certeza absoluta onde elas, o que aconteceu com elas, ou onde elas se integraram a outros povos, o que inclusive também consta na Bíblia, dizendo que o povo vai se espalhar e vai viver e vai se integrar. Você quer que eu coloque alguns versículos aqui que você mesmo sugeriu? Então, são vários. Claro que não dá para colocar tudo. E, Michel, você, inclusive, quando esse ano eu estou preparando um grupo para Israel, e é claro que nós vamos visitar o Muro das Lamentações,